Muito bem, vamos lá. O debate mais inesperado ou esperado por todos nós, Monark versus Gaiofato. Monark contra comunista. Olha a cara do Robert. Olha a cara do nosso querido Baraf aqui, ó. O homem está... Bora ver. Ao vivo. Penso é foda. Aí, mané. Mas a minha pergunta é essa, não seria o comunismo também uma parte da teoria da conspiração? Não sei. É uma forma de não sei. manipulação bem grande, hein? Quando você centraliza tudo em um lugar que só, teoria mano. da conspiração, tá ligado? Ué, que nem é isso? existe comunismo. O comunismo não existe. Não seria, então, uma coisa que ninguém Teoria conhece? da conspiração, se a gente for analisar, né, a palavra, né, são teorias de conspiração. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Eu tenho a teoria da conspiração que vocês não estão se inscrevendo no canal. Por quê? Ó, nós já estamos chegando a quase 41 mil inscritos. Rumo aos 50k, se inscreva. Conspirações existem, certo? Certo. Sim. Então, algumas pessoas observam a realidade, a vida e o mundo, e elas têm algumas teorias sobre conspirações que elas acreditam que existam, entendeu? Verdade. Eu acho que o problema da teoria da conspiração é que no significado que ela adquiriu nos tempos de hoje, ela remete a ideias que são ideias que não têm qualquer tipo de evidência material que possa comprovar isso. Mas, ô Gustavo, você não concorda que hoje em dia no discurso público é usado a teoria da conspiração para descredibilizar muitas ideias que, na verdade, tem um monte, sim, de evidências físicas e plausíveis e claras, Tipo mas aí quais? a galera que é meio tapada, eu diria, ignora essas coisas e... Será que o Monark tá falando dos Anunnaki? Lembra dos Anunnaki, chat? Anunnaki, como era? Ratanabá? Será que era isso que o Monark tá falando? Cara, nós vivemos momentos maravilhosos, né? Anunnakis e Ratanabá. rotula tudo como teoria da conspiração, como se fosse uma forma fácil de não entrar no assunto, entendeu? Tipo, Sim. falei que a teoria da conspiração fudeu, agora você não pode mais, entendeu? Tipo, é como se fosse a carta coringa, sacou? Sim. Eu acho que depende. Eu acho que sempre depende, porque quando a gente está tratando desse tema, né, é importante que as coisas fiquem separadas uma da outra. Porque uma coisa é uma teoria da conspiração que envolve, por exemplo, alguma rede mundial de bilionários malignos que controlam o mundo por trás de uma reunião secreta, em que todos Maçonaria. eles estão usando ternos, cartolas, enfim, né? Esse imaginário que é produzido. Então, eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Porque É o Anonymous? a própria Não, é o Round 6, né, porra? ideia, né, do questionamento sobre a utilidade de aparelhos sanitários, né, como a máscara, a vacina, elas se tornaram um desses veículos de comunicação de teorias que não se sustentam na própria materialidade, como a ciência apresenta essas questões. Agora acabou. Já. O Monark tá show, olha lá, falou materialidade. Comunista não consegue falar... Caralho. O Monark realmente, ele meteu um bingo, pô. Abriu a primeira. Vamos fazer, ó. Não, eu acho que é bom a gente fazer um bingo aqui nessa transmissão para ver quantas vezes a palavra materialidade será dita. Transmissão? Que é isso, Gaiofato? Tá falando igual um velho? Transmissão? Que é isso? Né, gente, ó? Aqui nessa transmissão, porra. Vai falar igual o Caetano Veloso aqui na MTV também? Porra. Dita até o final desse programa, né? E toda vez acabou o meu argumento. Falou que a materialidade coisa, já era. Monark, a gente tá aqui para ter uma conversa. É isso, a gente tá aqui para ter uma conversa e para sustentar um diálogo, não a partir só do ponto de que o meu objetivo vai ser, enfim, né, impor qualquer tipo de noção de realidade, de história e tal, mesmo porque eu acredito também que os sujeitos têm agência para poder determinar suas escolhas, para poder caminhar nos seus processos de desenvolvimento de consciência, ainda que muitos desses processos não sejam baseados em evidências científicas, né? Eu acho que o principal ponto aqui, para a gente poder levantar essa questão como que uma teoria da conspiração... Cara, bicho, o Monark é um bom host. Vai te fuder. Vocês perceberam o padrão, chat? Não, vamos lá, ó, perceba o padrão. Vamos analisar tecnicamente. O Monark meteu, sei lá, 3 frases, mano, com o teoria da conspiração. O Gaiofato tá, ó, descendo de tobogã no papo, mano. Tá ligado? Cara, o Monark tá lá, ó, já fumou o pendrive. Cara, host demais, bicho. Meteu a loucura. Ele levou o convidado pro assunto, porra.
Caraca, impressionante, mano. Conspiração, ou isso que você tá achando Não, isso é um talento, gente. Assim, eu vou falar, vamos ser honestos. Isso é um talento. de teoria da conspiração se sustenta, né? Porque assim, a gente tá falando de, sei lá, a gente falou, né? Existem teorias da conspiração que são ligadas a questões de saúde pública. Mas quando você vai pegar para fazer uma análise de diversas instituições credibilizadas em muitos lugares em que você tem esse reconhecimento por pares, por exemplo, sobre a própria viabilidade e a utilidade de uma vacina. Eu acho que assim, é um pouco autoevidente quando se olha ao redor de que é um método, de que existe uma utilização científica para esse tipo de substância. E o resultado existe dele uma tá aí. utilização científica para fazer veneno também, entendeu? Você não tá falando nada. Tipo, existem várias notícias que dizem que essas novas, principalmente essas novas vacinas, têm vários efeitos colaterais prejudiciais ao corpo humano. Inclusive alterações genéticas com tecnologias que antes não eram conhecidas, né? Eu acho que assim, eu acho que boa parte da teoria da conspiração... também, o fato. O problema, o efeito desse discurso também, que a gente tem que ter uma preocupação, que vários locais, por conta de falas assim, estão deixando de vacinar, né? E doenças estão aparecendo, doenças que foram erradicadas, né? No próprio Estados Unidos aí tem doença que não tinha, que voltou, porque a galera tá deixando... Sarampo, mano. O país de primeiro mundo, a galera tá morrendo de sarampo. De vacinar, né? Então, tem toda uma preocupação com isso também, viu, Monarcão? Não, cara, ó, vou contar a realidade aqui do mundo pra vocês. Essas vacinas foram um grande experimento de engenharia social. Isso é claro, já tá tudo documentado. O Fauci, que foi responsável pelo patrocínio e o desenvolvimento dessas vacinas, ele tem um monte de escândalo no armário dele. Ele estava envolvido com várias agências internacionais de saúde e tudo mais. Esses caras têm claramente uma agenda de engenharia social, entendeu? Então, eles usam essas distribuições de remédios para justamente controlar o gado que somos nós, seres humanos, né? É inegável, e aí o Gaio Fato vai... Eu acho engraçado, tipo assim, ó, o Monark, ele teoriza que, a fim de controlar, de alguma maneira, com alguma coisa do tipo eugenia, os caras estão usando vacina. Sendo que é muitíssimo mais simples, a gente tá vendo isso acontecer, os caras, é só usar grana, mano. É só usar o capitalismo, porra. Não é simplão pra caramba. As coisas ficando cada vez mais caras, tudo vira na assinatura. Tu quer mais o quê? Já é notícia em todo o mundo que em quase todos os países desenvolvidos, pelo menos aí, a taxa de natalidade cada vez diminui mais. Porra, pensar... É curioso, né? É pensar na solução de um problema, tipo, a fome. Como é que a gente resolve a fome? Se a gente dá de comida pro povo, ou a gente faz uma exploração espacial pra ver se acha outros planetas. É tipo isso, tá ligado? Uma coisa que podia ser resolvida dividindo, os caras, não, manda pro espaço, vamos resolver outra. É a mesma coisa, pô. Essa viagem, não, os caras criaram toda uma teoria da conspiração, como ele mesmo disse, sobre vacina, quando, mano, é só o capitalismo que tá comendo bonitinho todo mundo. Vai concordar comigo, eu imagino, se ele é comunista, né, por exemplo, que a gente tem dentro da indústria farmacêutica um monte de medidas e estratégias que são anti-ser humano e pró-lucro, certo? Ou não? Não acontece isso na indústria farmacêutica, Gaiofato? Claro que isso existe. É evidente que isso existe. As vacinas foram inclusive uma das maiores fontes de renda da indústria farmacêutica nos últimos anos. Então, perfeito. Por motivos de pandemia, né? Putz. Se você quer ser condizente com a sua crença, né? Você tem que desconfiar de que existiam incentivos não pró-humanidades na distribuição e no medo todo que foi causado nas pessoas para que elas tomassem essas vacinas em doses cavalares. Existia, sim, um incentivo, assim, mano, nós estamos morrendo. É esse incentivo que existia, Monark, nós estamos morrendo, hein? Ou nós trabalhamos para desenvolver uma vacina, todo mundo, e aí foi literalmente todo mundo no mundo que em laboratório pesquisando a respeito disso, ou nós vamos morrer, foi só isso, tá ligado? A última vez que isso aconteceu, Monark, que o povo não deu muita moral, uns ratinhos fizeram um negócio muito louco na Europa, hein? Sabendo que essas vacinas não trazem imunidade
e possuem muitos efeitos colaterais. Isso já é conhecido, isso não é teoria da conspiração, isso é fato, entendeu? Então, são coisas que acontecem no mundo, e esse é um exemplo, né? As elites e os poderosos usam vários mecanismos de controle social, e isso são, sim, reais, isso não é teoria da conspiração, né? E o comunismo, inclusive, é uma ideologia criada e patrocinada por essa elite para, sim, criar um mecanismo de controle social. O comunismo foi financiado? Com certeza, o comunismo foi criado pela elite intelectual do passado. Foi os ricos que criaram essa ideia. O Marx, ele foi patrocinado por um monte de cara, ele ganhou bolsa, ele teve ajuda, né? E aí o cara morreu fudido, morreu pobre. A gente não sabe, dizem que o Tesla morreu pobre também, é tipo... Não. O Marx morreu fudido. Ele só pôde viabilizar os Fudido morando de aluguel. estudos dele, a dedicação integral que ele teve para poder fazer estudos sobre economia política, não porque existe uma elite global por trás dele. Pelo contrário, o Marx, inclusive, chegou... E eu vou além, tá, cara? Assim, eu não tenho a menor dúvida, gente, que o Marx foi... Nem sou eu que estou inventando isso, tá? O mundo diz isso. Um excelente pensador que escreveu um livro que é histórico, goste ou não. Seus estudos são históricos. Entretanto, eu não tenho a menor dúvida de que as ideias como as do Marx, já permeiam a sociedade há muito tempo. A diferença é que se você não é branco, europeu e rico ou patrocinado, sabe o que acontece com gente que tem aquele tipo de ideia? Vai de arrasta! Tá ligado? É simples assim. Então você precisa, infelizmente, para ter alguma ideia de forma revolucionária a pensar nos mais pobres, você precisa ser branco, herdeiro, porque fora disso o mundo te mata, meu amiguinho. a ser expulso, expatriado de várias localidades em que ele habitava, porque ele era considerado um sujeito revolucionário subversivo. Ele foi expulso da Alemanha, do que vai se tornar a Alemanha, ele foi perseguido na França, ele foi ser obrigado... Desculpa, eu entendo, essa é a história do Marx, mas se você percebe que um cara como o Marx, ele tinha contato com essa elite, entendeu? E a elite, sim, patrocina idealistas radicais justamente para causar caos no discurso público. Mas que elite que patrocina idealistas radicais que são contrários à permanência da elite? Eu não conheço não, cara, tá ligado? Contato Monark, é esse que o Marx amigo de tinha? Marx emprestava grana pro cara direto. Quem que empresta grana pra caralho pra um cara se não por objetivos políticos? Tá fora do Brasil mesmo, Monark? O objetivo político do Engels era, assim como o do Marx, emancipar a humanidade através do governo dos trabalhadores. Existem inúmeras... Essa é a narrativa que contaram pra você, acreditar. Essa é a narrativa que se constituiu na realidade. O Engels era agiota, chat. O Engels era agiota. Ele tava emprestando pro Marx naquela, bicho, tu não pagar, eu quebro tua mão. Porque, veja só, o marxismo, né, que, enfim, o Marx e o Engels nunca vão chamar de marxismo, mas o nome que se atribui a isso depois, foi uma teoria, não só uma teoria, foi um método de análise da realidade que permitiu uma compreensão científica sobre a realidade para poder alterá-la. É principalmente isso. Só que essa alteração da realidade, ela vem a partir de uma outra chave de compreensão, que é a compreensão não de que existiriam valores abstratos ou de que existiria qualquer tipo de sentido metafísico. Olha o comentário. O Engels era agiota bonzinho, não matava. Pois é, pô. Para além do mundo terrestre. Mas de entender que, porra, o que a gente está observando até agora... Inclusive, olha, eu tenho uma teoria da conspiração aqui. Que Engels, na verdade, se pronuncia Angels, tal como Angels em inglês, que é o quê? Anjo. Pensando o quê, amigo? Aqui, ó. Era por isso, Monark. Engels era nada mais, nada menos que Jesus Cristo. É que a história da humanidade ele foi a história entre avanços e retrocessos, entre continuidades e rupturas, a história de grupos proprietários e de grupos não proprietários, de grupos que dentro de cada realidade histórica particular se configuraram de formas diferentes, mas que mantiveram um mesmo ponto em comum. Então, ele fala lá Você tá falando das... Eu entendo, Gafato. Você tá falando das famílias e das elites. Não, porque então... Houve uma criação de estruturas familiares há milhares de anos, 1 ou 2 milhares de anos atrás, entendeu?
existe uma estrutura que se perpetua através do tempo, que foi criada por pessoas, por seres humanos que tinham o poder naquela época, pô. Essa estrutura se manteve até hoje, ainda existe, entendeu? E essa estrutura usa o capitalismo e o comunismo como antagonista como uma forma de dividir e conquistar. As duas ideologias foram criadas pelas elites, pô. Tudo hoje que... Você acha mesmo que o comunismo tá tão forte no Brasil e tem tanta gente sendo patrocinada e tanto dinheiro entrando nessa pauta porque eles não querem que isso seja discutido? Não, é porque você fala isso sobre a galera ser patrocinada e eu tô aguardando ansiosamente o meu patrocínio chegar, assim, porque alguma coisa deu errado nisso. Tô aqui pagando aluguel, ainda não tô comprando casa. Você devia estar recebendo, cara. Eu pedia. Porra, cara. Não, onde é que pede o Pix, Monark? É isso, a forma que eu tenho de pedir dinheiro pra galera pra virar membro, pedir pra entrar no grupo de leitura, os cursos e tal, né? Eu até acredito que existe sim um poder econômico sendo exercido hoje sobre a humanidade, e eu acredito que até o Monark é vítima desse poder econômico, mas é um lobby sionista que acontece hoje no mundo, né? Sionistas influenciando olha o Baráfio! Mídias, influenciando as redes sociais e esses querendo se manter no poder, né? E o inimigo sempre o inimigo é o comunismo. Eu acho né? que O comunismo encontrou uma solução para resolver vários problemas da humanidade, só que não, esse poder econômico que ferrou com o Monark, ele também tenta ferrar com os comunistas o tempo todo. Falando que eles não têm solução pra porra nenhuma, esse tipo de coisa. Mas é isso que eu tô falando. Não existe essa separação entre o que vocês enxergam como comunistas, até porque a China não é nada comunista, é um país capitalista pra caralho, vamos ser sinceros, né? Então, não existe essa separação. Os caras que, por exemplo, a China. Por que a China é uma grande superpotência hoje? Porque houve um êxodo da indústria americana não alta tecnologia, mas de média tecnologia para fábricas. Não foi de alta tecnologia, foi de média, né? Onde é que são produzidos aqueles chips que só são produzidos num lugar do mundo? Na Ásia, principalmente na China, nos últimos 30 anos. Isso aconteceu. Quem tomou essa decisão não foram os chineses. Quem tomou essa decisão foram justamente a elite sionista que tu tá falando aí, entre outras, porque não é só sionista, é um grupo de pessoas, entendeu? Que é diverso, de certa forma. Mas sim, os sionistas têm muito poder, mais do que a maioria dos grupos que você pode mencionar, entendeu? Mas de qualquer forma. Mas se você percebe que foram eles que alimentaram a indústria chinesa, entendeu? Não acredito nisso. Mas deixa o Gaiofato colocar aí Vamos com calma, porque eu acho que tem algumas questões que são importantes ali, né? Eu acho que essa percepção sobre a forma de como o mundo está organizado, né? E que eu acho que vai ressoar nessas teorias da conspiração, né, desses sistemas que se preservam ao longo do tempo, como se existisse uma elite global constantemente em ação e tal. Mas... Eu acho que é uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. É uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. O problema, Monark, é que precisa estudar história para ver que esses processos que acontecem ao longo da história, eles são mediados por continuidades e rupturas. Então, por exemplo, o modelo de família que é instituído hoje na sociedade de maneira hegemônica, né, onde a gente tem esse modelo de capitalismo que é... 3 irmãos e 1/3 mandou R$5. O Monark parece um cachorro latindo, late e os donos não entendem absolutamente nada, pois eles não falam a língua dos cachorros. Calma. Não, e a gente entende, cara. A gente entende. Goste ou não. Ai, bicho, eu tô defendendo o Monark aqui, que porra é essa? Mas o Monark, ele traz o discurso por uma realidade muito simples, tá ligado? Muito simples. Aí qual é o problema? É que tá cada um tentando levar... Vocês perceberam? O Monark tá dizendo assim, o problema é A. O Gaiofato tá dizendo, o problema é B. O Baráfio tá dizendo, o problema é C. Tá uma loucura. Só que de todo mundo, a teoria mais simples e simplória é a do Monark. Tá ligado?
que é prevalente, né, que é hegemônico, é um modelo de família que foi instituído, que foi criado, que foi propagandeado a partir do século XIX e que nem sempre foi assim. Ou você pode pensar na atuação de famílias que são proprietárias privadas, né, seja de terra, seja de bens comerciais ao longo da história. Muitas delas, algumas continuam no poder, como, por exemplo, famílias da Idade Moderna, que conseguiram se constituir ali nas grandes navegações, e outras foram à falência, e outras foram à ruína, e outras se transformaram em discurso como os Romanov, por exemplo. Então, assim, eu não acho que... Os Romanov não, os vampiros da série? Eu não acho que não exista uma estrutura de... Não, Romanov é a Natasha, né? De poder que esteja articulada ao longo do tempo. Ó o Monark acendendo. Vou apertar, mas não vou acender. No caso dele, ele tá acendendo. Né? Mesmo porque, geralmente... Você reconhece que existe. Existe, claro que existe uma estrutura de poder que é constituída ao longo da história. O problema é que a questão é que ela não é feita a partir de uma organização secreta de famílias que fazem isso, mas pela própria forma de como a economia política existe. Porque se fosse assim, se fosse uma continuidade permanente há 2000 anos, as mesmas famílias da antiguidade romana seriam as mesmas famílias dominantes de hoje. Mas não é isso que acontece. A gente tem algumas continuidades e tem algumas descontinuidades. Você pega para analisar... Mas continua o sistema familiar da elite que continua... Mas a questão... Mas, Gafato, uma coisa que você não está colocando aí no bolo é que eles criaram estruturas independentes, são estruturas familiares que hoje são conectadas, pô. E essas estruturas são ultra tecnológicas, entendeu? Eles possuem algoritmos, eles possuem satélites, eles possuem cidades subterrâneas, eles possuem tecnologias que a gente não conhece ainda. Silvio mandou R$5. Oi! Choco, eu sinto que o Gaiofato foi muito professor de faculdade nas explicações e ele poderia ter sido melhor nas explicações para um leigo mesmo. É, pode ser. Caramba, Ratanabá, é verdade aí, ó. Cidade subterrânea. Ai, caraca, ó a cara do Baraf. Ó a cara do Baraf. Entendeu? Tipo, eles... Cara, não, peraí. Só pra eu entender. Como assim cidades subterrâneas? Cidades subterrâneas. Como assim cidades subterrâneas? Você tá me falando que existe uma elite global que mora embaixo da terra? Existem cidades enormes, Atlantis, complexos enormes, subterrâneos. Não, em todo tipo mundo bunker gigante. Complexos. Existem bunkers. Cara, os Estados Unidos gigante, né? tem bunker. E tem imagens de caminhões entrando em montanhas. Isso é real, pô. Vocês vivem no mundo da Barbie, cacete. Esse mundo é muito maior do que vocês imaginam. Não é só a sala de estar e vídeo bosta do brasileiro, cara. Tipo, o mundo é gigantesco. Vocês não lembram quando aconteceu, acho que no ano passado, que eles estavam vendo drones gigantes, cheios... Nave espacial? Que parecia nave espacial, que apareceram aqui no céu dos Estados Unidos e apareceu na Europa também. Isso é tecnologia secreta. Cara, o mundo hoje, existe um mundo na luz, certo? Que é o mundo que todo mundo tá vendo, que os idiotas compram. E existe um mundo na escuridão, que existem tecnologias secretas, existem organizações secretas, existem cidades... Existem, cara! Isso é real, porra! Tipo, na Segunda Guerra Mundial, tem histórias que eles construíram cidades naquela época. Você acha que não construíram 100 anos, sei lá, 80 anos depois, pô? A gente tem tecnologias incríveis, a gente consegue cavar coisas, a gente tem muita coisa. Cara, um submarino nuclear, ele consegue ficar debaixo da água com a energia do reator nuclear para sempre, praticamente. Ele não precisa voltar, ele só tem que... Não, ele pode. Só que nós... As pessoas que vão lá dentro, elas precisam de oxigênio, elas precisam de um lanche. Precisa de um miojo, Monark, também. Né? Cara, sabe o que eu acho engraçado? Olha só. Pensa bem, Chad, você acha que se os Estados Unidos, ou a família Rockefeller, tivesse essa super tecnologia, você acha que eles não estavam usando isso pra cavar petróleo? Não. Não tava não, né? Voltar pra conseguir água e comida pra tripulação. Não, mas isso não é uma tecnologia secreta. Os Não, Estados Unidos têm submarino nuclear, a Rússia tem submarino nuclear. É igual a gente falou na nossa última conversa. Cara, se você pega um problema e esse problema tem várias alternativas, provavelmente a mais factível é a real, velho. Mas o que existe um mundo real que a gente tem que se ligar a ele, velho.
É que eu acho que essas coisas que você está apresentando, Monark, elas não são grandes novidades, porque não é como se fosse uma grande conspiração secreta. Pô, tá o vagabundo do Elon Musk defendendo colonizar Marte antes de alterar o sistema econômico da economia política mundial. É a mesma coisa. A galera lá. Mas esse é outro assunto. Não é outro assunto. Não é outro assunto. Como que pode ser um outro assunto? O Elon Musk não é um cara que está envolvido, por exemplo, nesse circuito de famílias interessadas de alguma maneira? Claro ele é total elite. Então, essas tecnologias e a utilização delas, seja de bunkers, de tecnologias de preservação da vida, etc., elas são utilizadas com um determinado propósito. Qual que é esse propósito? É garantir a garantia da continuidade dessas famílias de proprietários. Os caras preferem desarticular, destruir completamente a humanidade pelo uso incessante de recursos ambientais, de recursos naturais, para lucratividade de meia dúzia, do que alterar o sistema como um todo. Por quê? Porque a alteração desse sistema vai significar a perda desse poder. Por isso que é uma luta constante pelo poder. Por isso que, nesse processo histórico em que essas famílias trocam de lugar, em que essas famílias se tornam mais ou menos poderosas, mais ou menos hegemônicas, a gente tem lutas constantes pelo poder. Essa que é a questão. Eu entendo isso, eu até concordo, entendeu? Mas a questão é, a estrutura dessas famílias é tão avançada, eles têm a tecnologia que eles têm é tão superior. Superior. A tecnologia do Elon Musk é uma que ele comprou, chama Twitter. Não vou chamar de chip. É o maior avanço que ele tem. Ao que a gente tem de acesso normalmente, entendeu? E eles têm um... É um carro que nem tá funcionando direito. Você viu as últimas notícias? O Elon Musk tá testando o Tesla Táxi, cheio de falha. O carro tá parando no meio da rua, fazendo o cruzamento errado. Controle tão grande do sistema político mundial que vocês acabam entrando na ilusão deles. Por exemplo, essa briga de capitalismo versus comunismo. Eles criaram essa discussão e essa narrativa. Mas essas elites são de onde? Elas representam que... vamos lá, se essas famílias estão... Você acha mesmo que a elite se essas chinesa famílias estão... e as famílias milenares chinesas não estão junto nessa jogada? Se essas famílias estão... Vamos lá, se a gente está falando então de um circuito... Xi Jinping apertando a mão do comunismo e do capitalismo ao mesmo tempo? Circuito de famílias... que está preocupado de todos os países. Vamos colocar aqui, de todos os países. Inclusive todos os países do mundo, inclusive a China, a Rússia, a Antártida, tudo. Putin, a família, Caralho, a família Putin, a família Xi Jinping. Não, vamos fazer assim. No Brasil tem alguma lá? A família do Sarney tá lá, será? Não. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Então, ó, beleza. Então vamos lá. Existe um agrupamento... Do Dino é Antigona. Existe um agrupamento de famílias, né? Existe um agrupamento de interessados que buscam manter a ordem global, econômica, política como ela se encontra. O que caracteriza essas famílias do ponto de vista comum? O que faz com que elas sejam mutuamente reconhecidas? Porque, assim, do mesmo sangue, até que dá para ser, né? Quando a gente olha para as famílias nobres, quando a gente olha para as famílias aristocráticas do século XIX, na Primeira Guerra Mundial estava lá. O rei da Inglaterra, o rei da Prússia e o rei da Rússia se matando, e os três eram primos em algum grau. Mas qual que é a similaridade delas? O que torna elas comum? O que torna elas parte de um mesmo projeto? Qual que é a característica concreta, material? Eles são mestres. Que são os mestres? Eles controlam as pessoas através da mente? O que significa ser mestre? É mestre do quê? Você é sempre mestre de alguma coisa. Pô. Não, mas mestre do quê? O que faz com que eles consigam controlar a humanidade? Porque eles têm acesso a tecnologias de uma forma assimétrica, eles têm acesso a conhecimentos que a gente não... Eles têm o iPhone 17 já. Eles têm acesso a estruturas... E esse acesso, e a continuidade desse acesso é produto de uma forma específica de existência na realidade material. Qual que é? Errado, você está errado. Não, você está errado pelo simples fato dessas estruturas serem milenares. E o capitalismo não é milenar. Não, o capitalismo não é milenar, mas tem uma coisa que o capitalismo tem que remonta a essas sociedades milenares. Qual que é essa coisa? E agora? Agora fodeu. Entraram no modo 38, chat. Que é tu falar uma doideira e falar uma pergunta. Não é esse o modo 38? Fala uma doideira e te faço uma pergunta. É ou não é? Não é isso? Porra, peguei a pio, olha só. O capitalismo tem que remonta a essas sociedades milenares. Qual que é essa coisa?
Qual que é essa coisa? A propriedade privada. Então é a propriedade privada. A propriedade privada dos meios de produção, sim. Bicho, a propriedade privada defende a gente, cara. Defende o indivíduo fraco. Monark, a propriedade privada é uma ficção. Ela é uma criação histórica. Mas é uma boa ficção. Ela é uma criação histórica. E a grande questão é que a propriedade... Eu adoro, Monark, essa ficção. Que pra eu ter um terreno vagabundo no meio do nada eu tenho que pagar 50 mil reais. Eu adoro essa ficção. Porra, você não fica feliz não, chat? Com essa ficção? Na propriedade privada? Olha, se tu quiser ter um terreno, você vai ter que pagar 50, 100 mil reais. Porra, que ficção gostosa! Privada se articulou, se montou em um momento... Garfato, antes, quando não tinha propriedade privada, era tudo dos reis. Não. Era tudo da elite. Não. Olha, aqui no Brasil era tudo... Não era não, hein? Você não podia ter nada, cara. Entendeu? A humanidade já teve a fase onde não tinha propriedade privada. Quem governava era o rei. Ele cedia para os vassalos as terras e tinha que pagar imposto. Cara, é assim, o mundo funciona. Porque hoje em dia a gente não tem que pagar imposto mais não, Monark. Hoje em dia comprou tua terra, esquece. Tudo tranquilo. Suposto Monark mandou 5 reais. Oi. Choco. Olha só, acho que globalismo. É beijo isso aí? Smock? Sim, não. Desde sempre. Não foi a porra do capitalismo que inventou essa merda. Não foi o capitalismo que inventou a propriedade privada. Fala aí, Garfato. Não é o capitalismo. A diferença é que esse mecanismo de propriedade privada foi sendo transferido de classe em classe. O controle dessa propriedade foi sendo foi sendo transferido e tomado de classe em classe ao longo da história. Então, a gente propriedade privada, se eles tomam, pô. É claro que é, pô. Eles têm o poder, cara. Eles têm exército. É privada. Eles têm tecnologia. Eles são donos do mundo. Cara, o conceito de propriedade privada, ele ajuda o indivíduo. Ele consegue, ele dá dentro do sistema legal a oportunidade do indivíduo ter direito sobre algo, entendeu? Mas olha só, você tem direito a um terreno desde que você pague o IPTU. Desde que, tá ligado? Tem todos uns cis. Conceito de propriedade privada. Vamos estabelecer o conceito de propriedade privada. Eu acho que é importante, que talvez esse conceito seja diferente para vocês. Pode falar, Garfato? Propriedade privada não tem a ver com as posses imediatas que eu tenho dos objetos no meu dia a dia. Propriedade privada não é meu computador, não é o telefone, não é nenhuma dessas coisas. Propriedade privada, nesses termos, é tudo aquilo que possibilita a articulação da sociedade para produzir. Não, isso não é propriedade privada. Isso é a propriedade. Vocês, tá vendo? Tá tendo uma divergência de conceitos. Tá tendo uma divergência de conceitos. É porque os comunistas, eles têm um problema de pegar conceitos e deturparem, entendeu? Eles pegam mulheres, faz uma cirurgia, coloca peito e fala que desculpa. Caralho, acelerou, chat, acelerou, calma. Peraí. Você quer dizer então... Calma, pera, Monark. Entendeu? Eles pegam mulheres, faz uma cirurgia, coloca peito e fala que desculpa. Pegam homens, faz uma cirurgia, coloca peito e fala que é mulher, porra. Não, ninguém faz isso. Esse é o jogo deles. Não. As pessoas que escolhem fazer isso. Não, eles ficam fazendo isso. Eles totalmente descaracterizam os conceitos, entendeu? Não, o que acontece é o seguinte. A propriedade privada, ela é uma forma de estrutura que não é natural. Cara, é engraçado, né? Olha aqui, deixa eu falar uma coisa aqui que é engraçada. A gente tá num clima de humor, mas é engraçado, né? Que o homem branco que defende o direito de... Como é que é? A liberdade de expressão. No primeiro aperto, ele dá um tiro nas minorias, né? E eu tô falando um tiro de maneira figurada. É impressionante. Que preciso defender o meu ponto de vista. Fazendo o quê? Acusando alguém que não pode se defender. É rápido, né, porra? É impressionante. Quando você pega para fazer uma análise histórica do desenvolvimento da humanidade, você percebe que em um determinado momento da história, em um determinado ponto lá atrás, houve o cercamento de uma região, o cercamento de uma estrutura que passou a pertencer a alguém.
passou a pertencer a alguém, né? A determinados grupos de família, a determinados grupos de guenos, que é como o Engels se refere a essas estruturas na origem da família, da propriedade privada e do Estado. E foi a partir desse processo de concentração da propriedade privada, que houve uma cisão entre dois tipos de interesses, houve uma separação entre dois tipos de interesse, entre os interesses da comunidade, que antes controlava aquela propriedade, que antes controlava aquela estrutura, e que agora passou a ser controlada por um ente particular. É essa separação de interesses, porque se o cara é detentor de uma propriedade privada, ele vai ter um determinado interesse que não vai ser o mesmo interesse da comunidade de uma maneira geral. Ou você vai falar para mim, por exemplo, porque esse interesse está sendo motivado pela manutenção da propriedade privada, portanto, da sua hereditariedade, e no caso do capitalismo, enquanto essa propriedade privada pode ser lucrativa. Veja só você, por exemplo, a propriedade privada que é realizada, controlada pela Companhia da Vale. Companhia da Vale, que o pessoal aí de Minas Gerais já está cansado de saber. A Vale é uma empresa estratégica que detém o controle de tecnologias, que detém o controle de exploração de minério, que tem um monte de coisa. E é o controle da Vale, dessa empresa, dessa estrutura. Esse controle é realizado por um grupo de acionistas, por um grupo de pessoas que são compradoras do direito de serem proprietárias da Vale. É isso, elas pagam por esse direito. Elas pagam por isso. Qual que tem sido a geração positiva para a sociedade brasileira com a Vale sendo uma propriedade privada? Aí a resposta é depende. A resposta é depende. Depende por quê? Porque a sociedade brasileira, ela não é homogênea, ela não é uníssona. Então você olha, por exemplo, a Vale está lucrando bilhões e bilhões e bilhões de reais exportando minério de ferro para fora do Brasil. Então, olha que comentário técnico, mas muito bom. Olha só, Monark no AM, Gaiofato no FM. Caraca, que comentário bem elocubrado. O balanço da companhia e essas atividades continuam em disparada por essa lucratividade. Só que quando você pega para analisar quais são os impactos realizados por essa atividade, em particular, o que você vai encontrar? Você vai encontrar os crimes ambientais que foram realizados em Mariana e Brumadinho. Que foram realizados, que aconteceram por quê? Aconteceram porque esses proprietários olharam para a estrutura de segurança da barragem e falaram, foda-se. Foda-se. Eu quero dinheiro. Porque eu quero dinheiro. Porque fazer... Gaiofato, Baráfio e eu aqui, ó, em uníssono, mandando um foda-se. A fiscalização, a averiguação, né, dessa estrutura, ela é um risco para os negócios. Ela é um risco para os negócios, porque ela significa um encarecimento dessa operação. Ou a gente olha, sei lá, por exemplo, para o tipo de propriedade privada que você falou das tecnologias, das patentes. Até hoje não foi revogada a lei de patentes no Brasil, que foi aprovada no governo FHC e que colocou o Brasil numa situação de dependência tecnológica e científica. Então, a quem interessa, por exemplo, beleza, você falou das companhias de vacina que fazem vacinas e têm essa tecnologia. Eu sou abertamente favorável que a Pfizer, que a Moderna, todas essas empresas tenham essas patentes de vacina quebradas. Por quê? Porque enquanto elas não forem quebradas, a vacina continuará se transformando em uma mercadoria. A grande questão é essa, que no capitalismo, a propriedade privada, esse controle, passou a ser utilizado para organizar a produção de mercadorias. Exatamente. E na Idade Média, que você falou, em que existia propriedade privada na Idade Média. Existia propriedade privada, só que essa propriedade, ela tinha uma legislação diferente, ela tinha uma forma de passagem que era diferente, ela tinha estruturas que eram diferentes, assim como na Antiguidade, assim como nos impérios teocráticos de regadio há 5.000 anos atrás na Mesopotâmia. Caralho, esse processo de desenvolvimento, ele vai sendo histórico e ele vai acompanhando um percurso muito longo e que vai mostrar que algumas continuidades acontecem e outras rupturas acontecem. Tem um livro de um historiador chamado José Luiz Romero que se chama Crise e Ordem no Mundo Feudo-Burguês. Eu nem sei se esse livro tem para publicar e tal, mas é um livro que conta como que a burguesia, na Baixa Idade Média, ali no ano 1100, 1200,
foi se transformando em burguesia comercial, que vai mais tarde ser dominante no século XVI, no século XVII, e que mais tarde... Desconexo mandou R$5. Oi! Choco e chato. Descobri porque o monarca não entendo nada que o gaiofato está dizendo. O eco que faz na cabeça ele é gigantesca. Vamos relevar isso daí. Não, vamos relevar também, porque até nós estamos assim, ó. Não, aqui, ó. Não consigo ler nada. Até nós, tem hora que nós estamos assim. vai ser substituída por um novo corpo de burguesia. Ô, Gustavo, desculpa te interromper aqui, a aula tá meio longa e eu gostaria da gente entrar numa discussão aqui, entendeu? Porque até agora, eu entendo tudo que você tá falando, a gente pode até entrar numa discussão de propriedade intelectual, que eu tenho uma visão até que similar com a sua, eu acho que certas... Cara, olha o Monark sendo host, trazendo o papo de volta pro ensino médio, porque senão perde a audiência, cara. Caraca, o Monark é host, cara. Eu acho que ideia não tem dono, pra ser sincero. Mas você ainda não me convenceu de que o comunismo é a solução de alguma coisa, entendeu? Não estou convencido. Eu não entendi ainda por que a gente tem que... Tipo, eu acho a propriedade privada algo bom, né? Porque se você pensar numa coisa, os poderosos, o que eles têm? Eles têm mais tecnologia que nós, meros mortais. iPhone 17 já. Eles têm mais dinheiro, eles têm mais exército, eles têm mais informação, conhecimento, certo? Então, eles não precisam da propriedade privada, eles podem tomar à força as coisas. Eles têm... Mais ou menos, não pode. Não pode. Aí que a galera se engana, tá? Porque beleza, rico tem dinheiro pra cacete? Tem, mas se tem uma coisa que rico também tem é preguiça e desejo de gastar nem um centavo com segurança. Esse é o desejo do rico. Então, o rico pode ter um segurança, 2, 3 na casa dele, 10 na casa dele. Conte nos dedos quantos ricos vão ter 10 segurança na casa dele. É sério, sem sacanagem. Conta nos dedos. Você vai ver... No Brasil, em geral, o cara que vai ter 10 segurança é advogado caro, tá ligado? Porque ele é um advogado. Mas o cara que é só rico, bilionário, assim, ele bancando, ele diretamente, não vai ter, tá? Não é à toa que o rico faz é aparelhar o Estado para que o Estado faça essa defesa. Para que o Estado, numa ligação, a polícia chegue lá em 2 palitos, tá ligado? Mas o rico por si só não gosta disso, não. Então, assim, se o rico tivesse que manter a segurança e a força dele só na força do poder, ele não dava conta, cara. Porque o dinheiro não dura tanto tempo assim, não, pô. O custo de guerra para o Estado já é alto. Imagina para um cidadão CPF, entre aspas, normal. Não dava, não, pô. É para isso que eles precisam aparelhar o Estado, porque o Estado tá gastando recursos que são do rico, são de todo mundo, para proteção do rico. Exército, entendeu? Então, a propriedade privada é uma construção imaginária, realmente, é uma construção... não existe realmente, né? Não existe nenhum objeto que tenha o seu código e seja só seu, entendeu? Qualquer um pode usar qualquer objeto na humanidade, basta estar perto e ser capaz de usar. Mas, ao mesmo tempo, essa construção imaginária, ela é importante justamente para conseguir dar a um... Engenheiro Léo mandou R$5. Isso mesmo, Monark. Você está indo bem. Agora fale sobre o cérebro ser um meio de produção. Caramba, esta pérola aí foi inesquecível. A segurança que essas elites que você tanto odeia não vão poder tomar os seus bens e suas posses, porque existe uma propriedade privada, existe uma lei que é credibilizada justamente por essa elite, certo? Então, você percebe que todas essas leis criadas no capitalismo, da propriedade privada, são proteções a nós, entendeu? Porque eles não precisam da lei protegendo, eles não precisam... Não, Monark, olha só, Monark, o CapCut, aí, o aplicativo que todo mundo usa, recentemente atualizou os termos de uso, dizendo que todo mundo que usar o CapCut tá liberando o acesso dos seus vídeos para ele treinar em inteligência artificial. Cadê a lei da propriedade privada? A Big Tech tá metendo louco, porra. Precisam da lei para proteger eles, porra. Eles são a lei. Eles fazem a lei. Entendeu? A lei é pra gente, porra. A lei é pra gente. Os direitos individuais são nossos. Eles são anti-elite, entendeu? Eles são... Eu não entendi. E precisam da lei, porque a forma jurídica, a forma legal da propriedade privada, ela é garantida pelo Estado democrático de direito burguês. Sim, mas é bom que eles garantam a propriedade privada, não é ruim. A lei tava tudo no controle deles de qualquer jeito. Mas a lei da propriedade privada, a lei que rege a forma de como ela é organizada,
na nossa sociedade, ela protege o proprietário privado. Ela protege. Mas ela protege qual proprietário privado? Exato. Ela não protege, ela não protege, ela não Se você é protege. proprietário privado, a lei protege todo mundo. Ela não protege o trabalhador, porque o trabalhador não é proprietário privado de nada. Você não pode roubar o trabalhador. O trabalhador pode. Você não pode matar o trabalhador. Então, Claro que pode. Hoje, por exemplo, você não pode, pô. eu vou falar do Brasil. Ninguém tem propriedade privada no Brasil. Se você não pagar seu IPTU, eles vão tomar sua residência, sabe? Você não vai poder usar. O que é um absurdo. Você tem que pagar aluguel da sua própria fucking casa. É isso, você entendeu? O carro é a mesma coisa. Você não tem um carro aqui. Você não tem nada. Olha o Mindinho trazendo a realidade aí, ó. E eu acho que em outros países também tem processos semelhantes, você entende? A propriedade privada realmente não existe. Então, essas ideias aí de jirico, do Gaio Fato, que foram introduzidas no Brasil, entendeu? E aí Atenção! Foi o Gaio Fato que inventou o IPVA e o IPTU. a gente tem que viver esse inferno, onde nada é nosso, tudo é do fucking governo, a gente tem que pagar 1 bilhão de imposto todo santo segundo pra esses caras. Infelizmente, Monark, nem tudo é do governo, porra. Tá ligado? Esse armazenamento na nuvem que tu tá pagando aí, não é do governo, não, porra. Pra eles ficarem enfiando no nosso cu, porra. Numa ditadura, caralho. A questão é que todas essas estruturas, como IPTU, IPVA, formas de tributação... Hoje nós aprendemos que não se deve jogar xadrez com pombo. Opa! O Gustavo foi fazer uma explicação sobre uma coisa que o Monark não tem domínio, né? Além da própria alfabetização e jogar videogame, que é só o que o Monark faz. O Monark não é nenhum gênio, entendeu? O Monark só copiou um movimento que já existia nos Estados Unidos e foi um dos primeiros a fazer aqui no Brasil, que é esse negócio de mesa-cast. E ficou conhecido porque ele só interrompia os convidados o tempo todo com um monte de pergunta idiota porque ele não entende nada. Calma. A verdade é essa, entendeu? Eu quero ver um debate dele com meu tio, vai ser bem maneiro. Aí eu quero ver. Monark e Rubão? Putz, é verdade. Porra, eu queria mesmo. Elas existem para poder beneficiar justamente esses que são os legisladores. Elas existem para poder manter essa estrutura de como ela está articulada. Sim, Agora, qual que é o problema? O problema é que quem paga... O problema é que quem paga IPTU, quem é cobrado de IPTU, é o operário que tem casa. Quem é cobrado de IPTU é o fudido. Porque ele não tem o direito à propriedade privada dele no Brasil. E o capitalista... Se ele tivesse a propriedade privada respeitada no Brasil, seria um absurdo ele ter que pagar a porra do IPTU. Porque dentro da lógica da propriedade privada, a terra que ele comprou e a casa que ele construiu seria dele. Por isso, a propriedade privada é uma proteção ao indivíduo, cara. A elite não precisa da lei. Eles são a lei, entendeu? Eles precisam da lei, Monark. Eles não bancariam a brincadeira sozinhos, eles não dão conta, eles são poucos. Essa é a realidade. Os ricos, numeralmente falando em relação aos pobres, eles são poucos. Então, se eles não tiverem o Estado em defesa deles e uma lei para dizer assim, olha, o que nós fazemos porque está na lei, já tinha acontecido uma rebelião faz tempo, pô. A propriedade privada é um direito individual importantíssimo. Sem ela, a gente tá fudido. Ó, eu acho que existe uma concepção aí que está equivocada no seguinte ponto. Primeiro, existe, é claro, um avanço de como as pessoas puderam se tornar ter acesso a mais direitos, proprietárias a mais coisas, por assim dizer, né? Proprietárias de direitos. A questão é que esses mecanismos legislativos, jurídicos, de leis, eles existem para proteger esses proprietários privados. O nome. E qual que é o nome dessa elite? Famílias, Rothschild, Rothfield, Rockefellers. Qual que é o nome da família? Olha o barato de sacanagem! Família Big Cock, porra! Rothfield, Rockefellers. Qual que é o nome? Qual que é o nome da classe? Família Big Cock. Igual o Luigi fala. O nome dessa classe existe uma classe social em cada tempo em que essa propriedade privada vai sendo controlada por. Então, a cada tempo é um grupo que se torna dominante na sociedade e que controla esses recursos. Mas sempre vai ser isso. A culpa não é do capitalismo. Essa que é a questão. Essa que é a questão, ó. Essa que é a questão. O Marx foi o primeiro cara que percebeu que não precisa ser assim.
Foi o primeiro cara que percebeu que essa estrutura, ela não é uma estrutura que é hereditária porque o nobre tem sangue azul. Porque ela não é uma estrutura natural, ela é uma estrutura histórica. Ela é uma estrutura histórica, porque se ela não fosse... naturalmente, pô. Não, que não aconteceu. Não. Naturalzinho. Não, o processo histórico, ele não acontece naturalmente. Não é como se a gente estivesse num processo de progressão os alienígenas estão infinita. interferindo, não? Não. A gente não tá... Naturalmente, é natural a evolução humana. Quem interfere... Ai! De uma forma natural, Quem interfere nesse processo são os próprios homens ao longo da história. Mas isso é natural, é natural que o homem interfira. É natureza. Não. Isso não é natural. Não é natural. Se o comunismo for acontecer, não será um processo natural, um anseio do homem? Tem algumas pessoas que acham que o comunismo vai acontecer porque ele é a forma última de desenvolvimento. Só que ele não vai acontecer. Ele não vai acontecer por isso. Ele não vai acontecer por isso, sabe por quê? Porque todas as intervenções que aconteceram na história romperam com a aparente ordem natural das coisas. Então, mas era uma aparentemente, era momentaneamente. O tempo muda as coisas naturalmente. Não, o tempo não muda as coisas naturalmente. São esses processos de contradições ao longo da história que vão se desenvolvendo e que vão gerando novas condições históricas, que vão gerando novas... Mas isso é natural, é a evolução do ser humano em sociedade. Monark, tem várias sociedades... artificial se os alienígenas estivessem mexendo com o bagulho, Existem várias sociedades que os caras nem têm esse conceito de propriedade, de meu, de isso aqui é meu... A sociedade e onde elas estão? No meio da floresta, porra! E aí olha só, essas sociedades que não caminharam para esse processo de desenvolvimento de propriedade privada, nessa moda que teve no capitalismo, quando entraram em contato com os colonizadores, com os portugueses, o que aconteceu? Esses dominadores, colonizadores... Eles não se fuderam. Não, amor. Eles não se fuderam porque português era avançado, eles se fuderam porque portugueses mataram a galera, tá? Isso não tem nada a ver com avanço, não, tá? Porra, porque eu mato gente, eu sou avançado? Que porra é essa? Eu escravizo gente, eu sou avançado? Ah, aí também não dá, né, porra? Não era só uma questão... inteligentes! Tinham uma estrutura maior! Tinha um sistema imunológico melhor! Tinha sim. Eles pegaram os lençol com varíola e deram pros indígenas americanos. Isso não é sistema imunológico melhor, meu irmão. Cara, é a natureza evoluindo. O problema é que o referencial histórico que você está tomando é um referencial histórico que é baseado num projeto de progresso de natureza humana de evolução. E não é isso. A grande questão é que existem diferentes sociedades que vivem em diferentes contextos, em diferentes circunstâncias, que entram em contato umas com as outras. O genocídio que aconteceu nas Américas, ele foi realizado por conta dos interesses dessas burguesias metropolitanas, desses grupos econômicos, em controlar recursos e estruturas que pudessem garantir a eles a supremacia econômica em todos os lugares. Mas nós isso somos não é exploradores, pô. Mas isso não é feito. Mas isso não é explorar, Monark. Isso é só matar, porra. Não, eu chego num lugar, tem uma galera lá. Se eu matar essa galera, porra, isso não é explorar, né, porra? Aí é... tá de sacanagem, pô. Feito de forma natural. Essa que é a questão. Isso não foi feito de forma natural. O que é artificial sobre isso? Os portugueses não receberam simplesmente os ventos ali dos mares e resolveram ir para as Américas. Foi um processo que foi construído, que foi objetivamente realizado. Com objetivo. A gente é esperto. Mas qual que é esse objetivo? O objetivo é uma natureza? O objetivo é da nossa natureza, expandir, pô. Claro que não, Monark. Porra, da natureza... Ai! O objetivo daqueles grupos foi concentrar riqueza, porque se fosse da natureza humana, então, se fosse da natureza humana... Concentrar riqueza da natureza humana, porra. Se fosse da natureza... mais dinheiro? Você não quer ficar mais rico? Se fosse da natureza humana, no momento em que os portugueses e os europeus entrassem em contato com os indígenas aqui nas Américas, eles chegariam a algum tipo de consenso. Eles chegariam a qual consenso? Não, qual consenso? Em algumas partes houve. Houve colaboração entre esses grupos. Rapaziada. Oi. Eu, você e mais do que ninguém o Choco sabe que reagir ao Monark falando qualquer tipo de groselha é uma mina de ouro absurda. Tá ligado?
não tem como você assistir um bagulho desse ou tentar procurar algum meio de ir para uma profundidade de um assunto com um ser desse. Isso daí essa porra é um algoritmo, mano, não é possível. Tá ligado? Eu acho que o Monark tá num poço tão fundo, mano. Tão fundo, que eu acho que a água chega primeiro que ele, mano. Tá ligado? Nem boia essa porra. Nem boia. A água chega primeiro, mano. Olha, mas de novo, eu acredito assim, ó, as ideias que o Monark joga no ar é umas ideias que pegam muito uma galera mais jovem, é umas ideias que pegam muito uma galera que às vezes não teve acesso a estudo. Piadas à parte, eu realmente acredito que quando a gente refuta uma ideia outra aqui do Monark, a gente tá ajudando essas pessoas a olharem por um ponto de vista que elas não olham normalmente, tá ligado? Então, tipo, esse papo, foi natural. Não foi natural, cara. Os caras não evoluíram, não dominaram as Américas porque eles são mais inteligentes, porque eles mataram a galera. Eles não apresentaram uma solução. Ó, galera, eu tenho uma solução aqui para o desenvolvimento de vocês. Não foi isso que aconteceu. Chegaram e mataram todo mundo, exploraram todo mundo, escravizaram quem deu, tá ligado? Porra, se você defende isso, se você é a mesma pessoa do bandido bom e bandido morto, foi isso que eles fizeram, cara. Banditismo puro e simples, meu irmão. Grupos, mas essa não foi a tendência. Houve, inclusive, Bleate Sinodai mandou R$5. Oi. Monark, vou falar na sua língua. É videogames. A China e Coreia não têm o mesmo conceito de privado que o Ocidente sobre propriedade intelectual, por exemplo. Deu mó treta no uso de certas danças no Fortnite por causa disso, esqueceu? Teve isso, Tô por fora. Inclusive colaboração com os colonizadores entre grupos que eram nativos, um contra o outro. Eles usaram os colonizadores em guerras contra outros nativos. Nativos se uniram a colonizadores contra outros nativos. Isso aconteceu, pô. Aconteceu, isso sim aconteceu. Houve essa intersecção, o que mostra mais uma vez que não existe não existe nada de natural. Isso é parte. O que não é natural nisso? Isso é parte de interesses divergentes. Mas é natural que a gente tenha interesses divergentes, caralho. Olha eu e você aqui, por exemplo. Mas qual? Mas essa, de novo, olha como o Monark vai pro absurdo e foge ao raciocínio simples, tá? Ele tem uma divergência com o Gaio Fato. Aí imagina que eu sou um terceiro ator aqui. Aí eu falo, pô, o Monark tem uma diferença com o Gaio Fato. E aí de repente eu vou e digo assim, eu também não gosto do Gaio Fato. Uma coisa é chegar pro Monark e falar assim, Monark, concordo com você. Outra coisa é chegar e falar assim, Monark, eu tenho uma espingarda, toma aqui. É isso que aconteceu nessas invasões, tá? Olharam pra povos que tinham divergência e falaram assim, toma aqui um negócio que o teu parceirinho não tem. Todo mundo tá brigando de flecha, deixa eu te mostrar uma metralhadora. É essa a diferença, meu irmão. Qual é essa diferenciação de interesse? E qualquer ser humano que, sei lá, assistiu Star Trek sabe disso, pô. Cara, eu só não consigo entender aonde não tá a naturalidade disso. Aonde, cara, os seres humanos gostam de expandir, entendeu? Por exemplo, os Estados Unidos, o que é... Não. Discordo pra cacete. Tanto que se você parar pra analisar as expansões históricas, você tem as famosas, mas principalmente as mais famosas são famosas por quê? Porque são as que todo mundo conta. Por quê? Porque as histórias, principalmente no Ocidente, elas adoram personalizar figuras. Tá ligado? Não foi um povo que fez um avanço, não. Foi o fulano de tal. O Ocidente adora esse papo. Mas essas não são as maiores expansões, simplesmente, tá? Aconteceu. Muita gente tava de saco cheio na Inglaterra, certo? Da coroa. Tava de saco cheio das leis. Tinha muita gente lá. O sonho de todo bilionário, cara, é impressionante, né? Na história e na ficção, o sonho de todo bilionário é: como é que eu posso expandir as minhas influências para um território a ponto de eu ser o governo? Basicamente não pagar imposto, né? O sonho dos caras é não pagar imposto. E a riqueza estava muito concentrada e muitas das pessoas preferiram pegar barcos e ir para outro continente e tentar uma vida melhor. Errou de novo, Monark. Burguês não pegou barco. Pragmatismo mandou R$5. Oi. Choco. Nós bota nela, o bonde chegou. É os predador de perereca, sapeca, pepeca, dividir essa checa. Muito bom. Cara, os caras ricos não pegaram barco não, Monark. Eles foram atrás dos pobres e falaram assim, vou te dar um dinheiro pra tu pegar barco e cruzar o oceano. Foi isso que aconteceu, meu irmão. O rico fica só sentado, porra. Para com isso. Onde não tinha concentração de riqueza. E isso é natural.
Certo? Não, essa naturalidade... Foi o que aconteceu. Como? Não, eles só tiveram que sair da Inglaterra porque eles foram perseguidos por algum outro grupo. Como que isso é natural? Foram pessoas que queriam uma vida melhor, elas estavam de saco cheio da estrutura governamental, estrutura familiar daquela região. Eles foram para uma região que não tinha ninguém morando para construir a sua própria vida. Aconteceu a mesma coisa na África. Ninguém da sociedade deles, cara. Eu entendo que existiam os nativos lá, entendeu? Mas ninguém dos caras que perseguiam eles, que estavam no controle, pô. Imagina se você é um cara que você quer ter uma vida melhor e você tá na Inglaterra e existe uma estrutura... Você é um cara não, você é um cara rico, tá? Que sempre existiu e existe até hoje, você não gosta dela e tudo mais. E existia naquela época, e você quer fugir dela, você vai para um outro continente. Monark, foi isso que aconteceu. A ida dos colonos britânicos para as Américas, no Mayflower, não aconteceu porque eles estavam buscando uma vida melhor, aconteceu porque... Para buscar essa vida melhor, era necessário fugir do sistema que havia sido implementado de perseguição religiosa. Como que você pode falar que esse caminho é de naturalidade humana, sendo que a religião católica foi dominante na Inglaterra até um determinado período, e aí, a partir desse momento, se articularam outros interesses divergentes desse mesmo grupo, e que acabaram com a religião católica oficialmente na Ilha da Inglaterra. A galera saiu perseguida de lá porque estava sendo perseguida. Exatamente, assim como os judeus se espalharam pelo mundo porque estava sendo perseguido, pô. Não porque simplesmente decidiu do dia pra noite. Porque essa estrutura histórica... Eu falei que eles buscavam uma vida melhor. Essa estrutura histórica está articulada, está montada, e ela vai se alterando ao longo do tempo. Mas isso é natural. Por isso que claro o Marx... que é, cara. Pelo amor de Deus, o que não é natural nisso? O Marx, ele... artificialidade. Monark, porque uma coisa é tu acordar e falar assim, porra, eu tô afim de uma vida melhor, eu vou mudar de país. Outra coisa é uma bomba cair no teu quintal e o cara anunciar no rádio. Vai cair mais bomba aí. Tu não foi embora só porque tu queria uma vida melhor, tu foi forçado a sair, cara. Puta merda. O Marx até fala o seguinte, né, na abertura do Manifesto Comunista, ele fala, a história da humanidade até agora tem sido a história da luta de classes. Porque o Marx, como materialista histórico, vai identificar o quê? Vai identificar que nessa relação, nesse combate entre aqueles que são proprietários privados e aqueles que não são, entre aqueles que são os dominadores e aqueles que são os dominados, existem várias estruturas, vários mecanismos, várias instituições que são utilizadas ao longo da história para manter essa dominação. Só que isso não acontece simplesmente porque essas famílias têm algum tipo de iluminação divina ou porque elas fazem parte de um circuito especial. Isso acontece por um motivo material. Qual que é o motivo material? A manutenção da estrutura da propriedade privada, a manutenção de uma estrutura que lhe garanta a dominação. Por que a burguesia... Por que a burguesia ou senhores feudais ou os patrícios, esses grupos que se constituíram como grupos de dominadores, dominavam as sociedades em cada um dos seus tempos? Porque eles controlavam os recursos econômicos, legislativos. Calma, Monark, peraí, eu não tô entendendo. Olha, o Monark tá 3/8 das ideias. Ele discorda, aí o Gaiofato responde... E aí ele começa a defender uma ideia que ele inicialmente estava contra. Que doideira é essa? É natural, agora não é mais natural? Agora a força é natural? Porra, é foda. Sim, eles controlavam essas forças. Parece nós quando nós tá discutindo com o velho. Você tá discutindo com o velho? Quando o velho não quer perder? Porra, é chato pra caralho. E por ser você pode usar força. Eles conseguiram constituir forças de repressão. Porque eles conseguiram constituir... Precisa da lei se você tem a força, cara? Porque a lei é mais um mecanismo de força. Exatamente. A lei é um mecanismo de força. É a lei que cria. A lei cria um dispositivo que vai dizer o que pode e o que não pode. E a lei é barata, Monark. Pô, pensa o seguinte: o que é mais fácil? Eu falar, vou te processar e tu ficar com medo e parar de fazer uma coisa que eu não quero? O que é mais barato? Eu ter que comprar um 38 pra te ameaçar? É mais barato eu falar que eu vou te processar, porra. Inclusive tem mais elegância, cara. Porra, é foda. Essa lei, ela é criada por um determinado grupo para buscar manter a hegemonia e a dominação desse grupo. Então, se a gente tinha leis
que buscavam, por exemplo, consolidar a dominação dos patrícios, quais eram essas leis? Eram leis que mantinham a propriedade, que não permitiam que patrícios e plebeus se casassem, que não permitiam transferência de propriedade de patrício para plebeu, que obrigavam plebeus a se submeterem a várias estruturas. Só que é isso, nesse jogo, os plebeus são aqueles que, estando inseridos nessa sociedade, verdadeiramente produzem os meios e os... Monark, olha como a lei é barata. O Xandão ameaçou te dar uma canetada e tu foi embora pros States, porra. recursos para a garantia da sobrevivência naquela sociedade. E foi assim ao longo da história. Foi assim ao longo da história. Os plebeus trabalhavam nas propriedades dos patrícios, os plebeus eram obrigados a trabalhar nessas propriedades e que eles não podiam ter acesso a esses recursos, ao mesmo tempo em que esses patrícios concentravam mais riqueza. Qual que foi a situação? Você pode pegar para analisar, por exemplo, o desenvolvimento da história da monarquia de Roma até a República Romana. Você vai ver que o desenvolvimento de leis que vão beneficiar os plebeus, por exemplo, foi fruto justamente das lutas sociais que os plebeus empreenderam contra os patrícios. Foi o processo dessas lutas que foram articuladas ao longo da história. Não é só em um momento. Porque essa visão de naturalidade fica parecendo isso, cara. Fica parecendo que num determinado momento as pessoas tomaram essas ideias, resolveram avançar, resolveram progredir, resolveram fazer essa evolução e depois não mais. Assim como a Idade Média, é a mesma coisa. Como não mais? A gente está constantemente progredindo. É que é isso, não é uma questão de progresso, é uma questão de luta social. É uma questão de luta social. E é isso que faz com que esse motor aconteça, que o motor da história aconteça. Mas o que o Marx fala que é isso, a luta de classes é o motor da história. Mas, Garfato, você não percebe que a luta de classes vem se dando numa exigência de que se alterem as leis para serem mais favoráveis à classe não dominante, certo? Não entendi a pergunta. Essa luta que vem acontecendo, certo. Normalmente ela reivindica que as leis e os direitos sejam melhorados para quem não está dentro da classe dominante, certo? Depende. Não. Depende de quem empreende essa luta. Porque se a classe dominante... A classe dominante também faz luta social. Ela faz luta social para defender o lado dela. Você tá defendendo o lado dela, pô. Claro que não. Eu não entendi. Claro que tá. Claro que tá. Quando o Gaio Fato quer destruir o conceito de propriedade privada e convencer vocês de que não é uma boa ideia que isso exista, ele tá fudendo todos nós. Ele tá falando, não, tem tudo que fica na mão do Estado decidir quem manda e quem não manda. E quem controla a porra dos estados hoje em dia são as famílias milenares. Monark, até agora você não conseguiu entender... Você não conseguiu entender até agora o conceito de propriedade privada, cara. Você acha que propriedade privada é seu carro, é sua casa, é seu cachorro. Não é isso, cara. Não é isso. Tanto é que se você pegar, por exemplo, na China, tem vídeos da China, os caras fazendo rodovia em volta de casa porque o dono da casa não quis vender. Porque lá tem propriedade privada na China. Caralho. Tem o respeito ao que as pessoas têm. Propriedade privada, porra, vocês são burros, caralho, não é possível. Não, vai se fuder, porra. Não, sério, eu tô falando sério. Eu também tô. Privada, Monark, o que acontece é que a propriedade privada, ela é como uma criação histórica. Se ela também foi criada, ela também pode ser destruída. Para de falar merda, cara, pelo amor de Deus. A propriedade privada... O que foi que ele bebeu? É um direito que a elite nos deu, entendeu? Meu Deus. Não. Claro que não foi a elite que não foi impedir a porra da China passar a porra do trator naquela fucking casa. É a porra da propriedade privada, caralho. Monark, a propriedade privada, a lei da propriedade privada não protege ninguém. Se uma então lei o que protegeu aquela merda daquela casa? O que protegeu a porra da casa na China se não foi a merda da propriedade privada? O que protegeu? A concepção da sociedade chinesa construída a partir da Revolução de 1940. Porra não, Garfato, aí também é foda. É só falar, por que o Estado, filha da puta, não deixou? Porque se fosse no Brasil, o Estado ia dizer o quê? Ia passar por cima. Isso é tão óbvio que tem até filme da Disney sobre isso. Já assistiu Up? É sobre isso, meu querido. Porra!
que alterou a maneira de como essa propriedade privada dos operários dos camponeses é vista. E que a única forma do cidadão pobre, como eu e como você, se defender dos ricos que têm grana e poder é através do Estado que defende os interesses nossos e não dos ricos. Então é só o Estado que pode mediar a parada, porque ele tem força pra mediar. Nós não temos, tá ligado? E os ricos são tão safados que eles usam o Estado pra mediar o negócio pra eles. Pô, é isso, Monark? Ó, o Gaio Fato, cadê? Me chama pra um... Não, não chama não, eu sou reactor só. Porque a propriedade privada de camponeses, privada, então, porque propriedade privada de camponeses e operários aqui no Brasil, mesmo eles tendo direito e muitas vezes tendo esse uso realizado há muito tempo, não é respeitada. Não é respeitada. O problema não é a propriedade privada. O problema calma, Monark. Calma, caralho. Você tá muito nervoso, calma. É porque parece que eu tô falando com porta, porra. Pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, Monark. Pera um pouquinho, gente. Ó, caralho. O cara acabou de falar que foi uma alteração dentro do direito da propriedade privada do chinês que garantiu que a porra da casa não fosse destruída. Mas que só foi possível ser realizada depois que os chineses derrubaram o regime nacionalista. Beleza. Depois que mas eles não precisaram derrubar o conceito de propriedade privada ao cacete. Vocês não conseguem entender isso? Eles derrubaram o conceito de propriedade privada eles que existia. Eles melhoraram a propriedade privada deles. Eles aumentaram o conceito. Claro que foi, cara. Porra, o que garante... o que dá o direito da mulher que tem a porra da casa não vender pro governo chinês passar a rodovia lá? Qual que é o direito? É o direito da propriedade privada. Porra! Pelo amor de Deus! Cara, os caras, porra, é foda. Ai! Não, é simples, porque cara. Não, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente tem... Aqui é um país pior do que a China, mais comunista que a China, por incrível que pareça, onde não respeitam a porra da propriedade privada. Eles te cobrem IPTU, te cobrem PVA, põe no teu cu todo dia, porque o Brasil é um país de merda, comunista, com um monte de gente burra no poder, porra! É isso! Olha, e é nesse momento glorioso que eu vou encerrar esse corte. Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo todo dia. Ao longo da semana a gente vai fazer mais um corte do Monark aqui, porque olha, esse aqui já tá grandão. 1 hora de corte, caralho! Mas nos divertimos, hein? Beijos e tchau, obrigado.